Sejam bem-vindos aqui ao nosso Costura Junto. Hoje a gente vai costurar junto. Tô super feliz pra gente costurar junto essa nécessaire, que é uma nécessaire super básica, tá? E a gente vai meter o pé no pedal e fazer a roda girar aqui juntinho, né, gente? E eu quero falar um pouquinho para vocês também desse material, tá? Para que vocês entendam que a gente pode valorizar muito a nossa peça se a gente usar um material como esse aqui, e ele é legal que não precisa de estruturação nenhuma, ó. Ele não precisa de estruturação. O próprio tecido, que esse daqui é uma lona truque, uma lona de caminhão, ela já dá a estruturação para a peça, tá? E aí a gente vai ter, aqui a gente já tem na mão a P, a M, e a gente vai fazer juntinho a G. E a gente vai fazer a roda girar com ela. E necessaire é uma coisa que não tem erro, né, gente? Necessaire é uma coisa que a gente tem aqui, tendo ali, vai ter sempre um cliente que quer uma nécessaire. Nécessaire é a peça básica, é a que mais vende na costura criativa, sem dúvida nenhuma, e a gente precisa caprichar na peça, e a gente vai caprichar aqui hoje, tá? Primeira coisa, para fazer a roda girar e você não ter desculpa, já fazer a sua aí, ó, pode substituir pelo jeans da calça jeans, igual eu fiz esse daqui do estojinho. Então, eu costurei já com vocês esse estojinho aqui, tem aula no canal para vocês, desse estojinho com a calça jeans. Então, dá para fazer na calça jeans? Dá. Dá para fazer essa nécessaire com calça jeans e com zíper comum também. Clícia, mas eu não tenho também calça jeans, não quero desfazer, não tenho brechó aqui perto, então vou fazer no tricoline, que é o tecido que a gente encontra com mais facilidade. Faz no tricoline, estrutura ele com uma manta R1, R2. Aqui, por exemplo, eu estruturei com a manta R2 normal. Tem aula também para você aqui, ó, desse estojo, que aí você vai entender toda essa técnica de estruturação para usar o tricoline do jeitinho que eu fiz aqui, e você pode estar montando aí. Ou você pode usar, ó, o tricoline com o estruturante também e o termocolante, que eu usei nessa técnica aqui. Ou ontem, eu deixei para vocês também a aula, gravar uma no Instagram, né? Dessa estruturação aqui que eu fiz, ó, sem cola, sem nada, e ficou todo estruturadinho direitinho, ó. E eu usei o TNT para ficar mais estruturadinho e a manta R1, né? Aqui tá até com a R1, mas você pode usar a R2 do jeito que você quiser, e usei o tricoline, tá? Para que a gente faça toda essa estruturinha e ele fique aí para a gente estar montando a nossa peça também, tá? E aí, se for fazer com o TNT, se você quiser botar, que não precisa aqui, é uma peça que não é muito grande, se você quiser botar um TNT, você pode botar, mas bota um TNT de gramatura, tipo esse assim, ó, gramatura menor, ou o 80, que é menor, a gramatura dele é essa daqui, ó, um TNT, gramatura 80, ou um TNT de gramatura 40, tá? Se você quiser ele mais estruturadinho. Geralmente a gente usa mais quando a gente quer a peça, quando a gente vai fazer peça maior. Então, aí a gente estrutura mais, tá? Mas assim, o céu é o limite, gente. A gente pode estruturar com, ó, espuma. Espuma, tá vendo? Dublado, você pode estruturar aí, fica maravilhoso também você estruturar com espuma. Então, o céu é o limite, vocês podem fazer. Eu vou fazer com lona, e a lona não tem estruturação nenhuma, tá? E a lona é maravilhosa para a gente costurar, muito boa. Gente, e tem muitas outras estruturações. Quem não está acompanhando ainda as aulas do estojinho, acompanha. Por quê? A gente já está no estojinho número 19 e teve muita técnica de estruturação, tá? Para cada. Então, assim, eu já usei de tudo, gente. Já usei nylon emborrachado, nylon resinado, já usei nylon amassado, já usei tela mesh estruturada, não estruturada. Foram 19 técnicas de estruturação em cada estojinho para você. Tá bom? Então, dá para você substituir pelo material que você quiser. A única coisa é que, se for o tricoline puro, que é o tecido 100% algodão, que é o tecido molinho, você bota uma estruturaçãozinha nele para ele ficar, tá, mais durinho, porque senão ele vai ficar muito molenguinho. Esse tecido aqui é o tecido, é esse tecido aqui. Olha como é que ele é molenguinho. Se eu fizer uma nécessaire com esse tecido aqui,
tá tudo muito mole. Então, o que eu faço? Ó, eu estruturo. Olha aqui, ficou uma folhinha maravilhosa. Essa estrutura que eu dei nesse projeto aqui é uma estrutura para você fazer em bolsa, tá? Por quê? Porque eu usei aqui uma estrutura onde a peça ficou muito estruturada, muito. Mas eu quis mostrar para vocês mesmo que o TNT, quando ele vem acoplado à manta e o tecido, ele dá essa estrutura para você fazer bolsas. Então, TNT 150 com a manta R1 ou R2 e o tricoline. Você consegue deixar isso muito estruturadinho, tá? Para você fazer uma bolsa. Então, fica muito legal. Agora, para uma nécessaire, tá com muita estrutura. Ou seja, tá uma estrutura de um prédio aqui. Não precisa. Aqui, a gente, para fazer uma nécessaire dessa aqui, ó, é aquela estrutura de uma casinha branca de varanda. Então, a gente não precisa colocar muita estrutura nessa peça. E aí, para isso, você tem que entender que você vai usar um TNT, se você quiser, sobre a manta, gramatura menor. E aí, a gente usa o 40, no máximo o 80, tá? Para peças pequenas, assim como essas que a gente vai fazer aqui. Lona não precisa de nada de estrutura. Eu vou usar, tá, o zíper tratorado. Esse zíper aqui é um zíper maravilhoso para a gente estar usando. Ontem eu também costurei com ele, tá? E aí você vai usar o zíper tratorado. O zíper tratorado, ele não tem direito e não tem avesso. É o mesmo de qualquer lado você pode usar, tá? Mas, Clícia, eu não vou usar o zíper tratorado porque eu não tenho o zíper tratorado e eu quero já meter o pé hoje no pedal e já quero fazer essa nécessaire com esse acabamento incrível. Você vai fazer, você vai pegar o seu zíper comum, tá? E vai usar ele, não tem problema nenhum. Então, você pega o direito do seu zíper comum, tá? E vai posicionar sobre o direito da sua lona. Essa daqui é o maior, tá? É a lona maior. E a medida do maior, para eu não falar besteira aqui para vocês, tá 35 centímetros por 45 centímetros, tá? Então, para você entender que a maior é 35 por 45. Clícia, e a M? Qual é a medida da M? 30 por 40. Qual é a medida da P? 25 por 35. Falei certinho aqui tudinho? Falei. 25 por 35 a P. A M, 30 por 40. E a G, que é a maior, 35 por 45. Anotem aí, tá? E eu vou passando depois as outras medidas para vocês. Fiquem aqui na aula para que vocês peguem o acabamento dessa peça, porque realmente tá incrível. Vocês vão ver que a aula é muito detalhada para que vocês cheguem e façam essa peça com esse acabamento e façam a roda girar, tá? Independente do material que você vai usar. E isso é o grande diferencial da sua costura, é o acabamento da peça. Nécessaire, todo mundo quer. E bem feita, então, a roda gira. Zíper normal, ele tem direito, tá? Então, esse lado aqui do zíper normal é o direito. Esse é o avesso. O tratorado, se você ver, ó, ele é o mesmo, tanto de um lado como do outro, ó. Tanto de um lado como do outro, ele é o mesmo. Então, tá? Para o zíper tratorado, você vai posicionar na peça do jeito aí, pegou, posicionou. Mas se você for usar o zíper comum, você precisa posicionar o direito com o direito da peça. Tá desse jeito aqui, ó. Direito com o direito. Show? Assim que você vai trabalhar o posicionamento do zíper. Quando você vai trabalhar com zíper comum. Ó, esse lado aqui avesso, ele fica para cima. Você vai beijar direito com o principal da peça. O que é direito da peça? É a estampa. Então, se eu fosse usar essa estampa aqui, eu teria que posicionar ele direito com direito, tá? Então, sobre a estampa, assim, ó, ele fica virado, posicionado. Direito com direito. Show? Tá? Repare que eu até marquei já o centro dessa lona, tá? Porque fica fácil, então você já marca o centro dela, para você depois ter facilidade. Depois você só faz a conferência. Marca o centro dela, show? Marca o centro dela. Sempre aqui, ó.
na medida de 45 centímetros, eu tenho 45 centímetros, dobrei 45 ao meio, marquei esse centro. Deixa marcadinho aí, porque vai ajudar você a adiantar aí o seu lado. Aí agora aqui, ó, você vai pegar o zíper trator. Não precisa abrir o zíper trator. Pode deixar ele fechadinho, que vai te ajudar a colocar bem. E o zíper trator coloca com muita facilidade. Posiciona ele, ó, em cima assim, de qualquer jeito, né? Se fosse o outro direito com direito, a gente posiciona aqui e vamos fazer a costura de segurança para que isso fique seguro. Se você é iniciante, faça a costura de segurança um zigue-zague, porque facilita muito e não sai nada do lugar, tá? Aqui eu vou fazer com a costura reta, mas você faz com zigue-zague que fica bem legal. O zíper trator tem um cursor próprio para ele. O cursor próprio dele é esse grandão aqui, ó. Tá? Ele é bem brutão, grande. E outra coisa, quem tem problema de colocar zíper na peça, vai acabar os problemas, porque ele é muito fácil, tá? Colocar o cursor. Colocar cursor no zíper trator é uma facilidade que até a Jade, minha filha de 7 anos, eu acho que até uma criança de 4, consegue colocar, porque é muito fácil. Ele entra bem facilmente, não fica travando igual o outro. Então, já tem uma facilidade bem boa aí para você. Então, vamos lá, gente. Eu vou costurar aqui, tá? Uma costura de segurança. O ponto aqui pode ser o ponto no 4, para não repuxar, porque você só vai fazer a costura de segurança, então a gente não vai querer que repuxe. Então, faz assim que fica melhor, tá? Ó. E aí você vai fazer o ponto bem largão mesmo e todo na beiradinha, e você vai dar uma leve tensionada no seu zíper aqui, tá? Uma leve mesmo tensionada, nada de ser muito, para você não forçar e não deixar nada enrugando. Gente, pode fazer com sintético, tá? Pode. A única coisa que você tem que entender que com o sintético vai ficar tudo embutidinho, bonitinho. E aí, se a peça for muito pequena, você precisa, vai ser melhor você fazer com viés, tá? Aqui, ó, costurei, tá vendo? Então, o que que acontece? A costura, você não vê a lona de um lado e você não vê o zíper do outro, ó. Então, tá tudo alinhado. Isso é muito importante para a gente ter a peça bem bonita. Gente, olha a lona, como ela é maravilhosa, ó. Ela é bem grossinha, vocês estão vendo aqui, ó. Ela é mais grossa do que o jeans, tá? Ela é mais grossa do que o jeans. É igual uma lona de caminhão mesmo. É igual não, é uma lona de caminhão mesmo. E ela tem esse tom de mármore, tá vendo? Essa daqui, ela é a marmorizada, porque tem a lona estonada e essa daqui é a marmorizada, que fica linda, maravilhosa nos projetos. Inclusive, deixa eu mostrar um projeto para vocês que foi feito na lona e que tá muito bacana. Olha só, essa lona aqui é a lona que a gente tem, só que essa lona, ela não é marmorizada, ela só é estonada, tá? Essa daqui já é a marmorizada, tá? E aí, esse projeto aqui é um projeto muito legal, olha, deixa eu mostrar para vocês por dentro, tá puro, né, gente? Tá puro, mas ele é um projeto cheio de bolso, que você consegue botar um monte de coisinha dentro, então fica bem bacana também para vocês aí. E todo feito na lona e do jeito que a gente vai costurar, sem estrutura nenhuma, tá? Ó, e essa necessaire, ela é uma necessaire para usar assim, ó, pendurada, tá? Essa daqui é a preta, ó, uma peça muito legal para o masculino também, então dá para fazer tanto masculino como feminino. E aí você abre também e ela, ó, tem os bolsos, tudo certinho, e desse lado aqui também. E todo feito na lona, tá, gente? Essa lona é muito bacana, ó. Olha esse projeto, ó. Aqui tem pasta de dente, Presto Barba, opa, coisas assim, ó, tá vendo? Gilete, tudinho. Aqui arrumadinho, você carrega ela penduradinha assim. Show? E tudo feito na lona. Estou usando a agulha número 16, ponta lança, que é uma ponta maravilhosa, também perfura super bem. Não tem ponta lança, usa a agulha própria para perfurar jeans. Funciona também super bem, tá? A agulha para jeans vai funcionar, que é o mesmo de brim, vai funcionar super bem, tá? Você pode estar usando aí também. Quando você usa a lona, eu vou usar forro, tá? Mas você vê que ela não tem necessidade de usar forro. Se você quiser fazer com a mesma técnica dessa, que é da telinha, que não leva forro, com a mesma técnica dessa peça aqui, ó, que não leva forro, dá para fazer.
de boa. Só botar o viés de boneon por dentro, fazer o acabamento e tá tudo certo, tá? Eu vou botar forro, mas se você quiser, não precisa botar forro. Vou botar forro porque é uma necessaire, vou querer limpar, vou querer deixar legal pra gente usar. Então, por isso que eu vou botar forro, mas não precisa botar forro, porque você vê que ela não tem avesso, ó. A lona, ela não tem direito e não tem avesso. Ela é toda igual, por igual, tá? Então, você não precisa usar forro se você não quiser. Agora, eu não vou abrir meu zíper. E olha, o que eu fiz? Aqui já tá alinhado, esse lado e esse lado. Eu fiz, ó, uma marcação, uma costurinha reta aqui, ó, assim, alinhando ele a essa lateral, para ficar fácil de depois eu encaixar e tudo fechar certinho. Claro que você pode cortar e depois botar ponta com ponta e fazer, mas aqui a gente já faz para facilitar a sua vida, tá? E aí você já encaixa assim, ó. Então, eu coloquei, ele tá desse jeito, eu fiz a costura de segurança aqui, tá? Se você tivesse usando o zíper normal, você estaria usando ele do jeito que eu falei, aqui, ó, de cabeça para baixo, então assim, ó, o direito dele com o direito aqui. E agora você vai pegar essa ponta que tá aqui e vai conectar com essa aqui, ó, com ele fechado. Dá para abrir o zíper, gente? Dá. Se for ficar mais fácil para vocês, no final, depois que eu instalar aqui para vocês, eu vou abrir o zíper, vocês vão ver o que eu fiz, tá? Mas eu vou fazer assim porque fica bem retinho, bem alinhadinho, bonitinho, tá? Então, olha lá, o tecido tá assim, ele tá fechado, eu venho aqui, ó, e coloco. O zíper eu coloquei na medida de 35 centímetros, tá? 35 centímetros foi a medida que eu coloquei o zíper. E agora eu vou costurar ele assim, ó, nesse alinhamento, desse jeitinho aqui, tá? Ó, então o que eu fiz aqui, olha lá como é que fica, ó. Já, só que tá só com costura de segurança e fica isso tudo alinhado, tá bom? Então eu vou mostrar agora para vocês o que eu fiz aqui para não ficar confuso, ó. Porque por isso que a gente geralmente faz aula assim, ó, tá? Por isso que a gente faz aula assim. Show? Mas eu quis mostrar para vocês que também dá para fazer daquele jeito, ó. Aqui, ó. Então, o dentinho fica para dentro da peça. Aqui você vai fazer a costura de segurança bem alinhado. Olha, você não vê zíper e não vê lona e não vê zíper. Dos dois lados a mesma coisa, ó. Tá vendo? Não vê lona e não vê zíper. E assim você tá aqui. Tá? Se fosse o zíper comum, esse lado aqui, ó, você vai abrir, esse lado vai estar aqui assim, ó. Show? Tá? E esse lado aqui, ó, tá virado pro direito da peça. Paciência com as iniciantes, hein, gente? Eu tenho que explicar o início do início ao fim tudo certinho, porque senão não é aula da Clícia, né? Agora vamos falar do forro. O que é o forro? De todas as medidas que eu passei para vocês, vocês vão aumentar 1 centímetro do forro, ou seja, 45, você vai cortar 46. Então, vai cortar 35 por 46 do forro e vai dividir o forro ao meio. Marclícia, não era a mesma coisa se você falar para mim que 46 dividido por 2 é 23 e 23? Sim, é a mesma coisa. Aí, quando chega lá no de 40, ia dar conta quebrada, né? Porque eu ia botar você para cortar 41, dividido por 2, daria 20 centímetros e meio para cada lado. E não, então a gente corta com 41 centímetros e divide ao meio. Só que nesse daqui, que é o maior, você vai fazer o quê? Você vai pegar a medida de 45, acrescenta 1 centímetro para o forro, porque a gente vai ter que fazer uma costura no meio para desvirar a peça, você vai entender aqui no processo. E aí você vai ter, então, um forro de 46 centímetros. Aqui tá 46, sim, só que eu dividi ele ao meio. Eu peguei, centralizei ele, marquei, dividi ao meio, para que quando você tiver conta quebrada aí, não ter que ficar fazendo um meio centímetro quebrado, tá? Aí você vem aqui, é só você aumentar 1 centímetro da medida, dessa medida aqui, ó. Sempre dessa medida aqui, ó, tá? Então, dividam ao meio, tá? Dividam ao meio o forro e aí você vai montar. Não esqueça que o forro tá na medida inteira. Você precisa dividir ele ao meio.
Show? Por conta disso, tá? Eu explico tudo para vocês, porque até porque eu divido o forro ao meio, né? Para não dar conta quebrada e não ter que ficar medindo lá o meio centímetro. Show? Tá bom? Por isso que eu fiz assim. E aí, o que a gente vai fazer? Vou usar o nylon emborrachado, tá? Então, ele tem borracha de um lado e do outro lado ele não tem borracha, ele é um resinado, tá? Esse nylon é maravilhoso para a gente estar usando nas peças como forro. Eu vou usar o lado que eu vou ter contato, ou seja, que a necessaire vai ter contato com os produtos da borracha como o direito. Mas, Clícia, isso é regra? Não, você pode usar o lado brilhoso como o lado direito, tá? Não tem problema nenhum e dá para você usar ele como lado direito. Por exemplo, esse daqui é um forro muito bacana. Por exemplo, é o mesmo forro. Olha como a gente tem liberdade quando a gente conhece o material, ó. Esse forro é esse tecido dessa bolsa. É o mesmo tecido. É o mesmo tecido, esse forro. Só que eu usei o lado brilhoso e fiz o nosso matelassé, tá? Ó, olha lá, é o mesmo tecido, só que eu fiz o matelassé em cima desse tecido. Por isso que eu falo, vem para nossa oficina, que a gente vai ter muita coisa legal pra gente, tá? E a roda vai girando. Bora lá. Então, eu vou usar o nylon emborrachado, show? E o lado da borracha vai ser o meu direito, e eu vou posicionar ele sobre a minha peça. Ó, e ele tá repartido ao meio, tá? Então, eu posiciono aqui a medida de 35 centímetros, deixo isso bem alinhadinho, bonitinho assim. Bota isso alinhado. Reparem que aqui, ó, tá minha linha. Vocês estão vendo aqui a linha que eu marquei? Eu dividi ele ao meio, ó. Então, ó, ele tá com 1 centímetro maior, porque vai ter costura. Exatamente 1 centímetro maior aqui, ó. E eu parti esses 46, eu dividi no meio aqui, tá bom? Show? Aí eu venho aqui, ó, e alinho isso pra gente ter isso bem bonitinho pra gente costurar. Ó, alinhei aqui. Vou alinhar aqui. Bota um prendedor, alguma coisa aí, e deixa isso alinhado para você fazer uma costura bem bonita em todo ao redor aí da peça. O emborrachado, ele vai ficar em contato com o que eu quiser, minha maquiagem, minha pasta de dente. Então, eu vou deixar o emborrachado como direito. Então, o emborrachado tá aqui, ó, por baixo, tá? Então, é direito da minha lona com o emborrachado, que eu vou chamar de direito com direito. Show? Esses dois lados aqui. E aí, eu boto assim, tá? Mas vocês podem fazer com o lado brilhoso para cima, se vocês quiserem. Aqui é o que eu falo para vocês, não tem regra, tem você entender do que você está fazendo. Entendeu o que você está fazendo? Vai lá, faça do seu gosto. E é muito importante que todas as suas peças tenham a sua identidade, a sua característica, o seu jeito. Então, por isso que é muito importante você entender dos materiais que você vai usar, das técnicas de costura, para ter um acabamento incrível em cada um desses materiais que você vai usar. Aí eu vou falar para vocês o que eu estou fazendo aqui, só para isso não escorregar e ficar bem legal e eu não ficar preocupada e o negócio dar tudo certo, bonitinho e ficar sempre alinhado, porque eu preciso que esse centro fique bem bonito. Tá? Então, vocês vão ver que na hora que a gente fechar, se isso estiver bem fechadinho, vai ficar muito legal na hora para você fechar a peça e vai bater tudo certinho e vai casar tudo maravilhosamente bem, tá bom? Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu peguei, tá? Aqui, ó, coloquei esse daqui é um nylon emborrachado, ele é um material que a gente chama de tipo um sintético, né? Então a gente não usa muito alfinete, mas como aqui vai passar costura, eu boto um alfinetinho aqui na ponta para isso não escorregar na hora que eu for colocar o meu calcador de zíper, tá? Então não vai ter problema não, pode botar. Show, ó. E aqui no centro eu também prendo ele na minha lona para que isso fique todo bonitinho e fique alinhado para quando eu for fechar a minha caixinha de leite, eu consiga fazer um trabalho bem bonito também. Então, ó, passei o alfinete daqui para cá e centralizei e tá tudo bonitinho. E agora a gente vai fazer a costura com o nosso zíper, tá bom? Com o calcador de zíper. Deixa eu pegar aqui o calcadorzinho de zíper, a gente vai usar ele, ó, e a gente vai fazer a costurinha na beiradinha. Aqui, ó. Opa. Tá? E a gente vai fazer a costurinha com o calcador de zíper todo ali na pontinha para ficar bem bonito.
Agora, aqui, a gente não vai usar o ponto no 4, igual a gente usou para dar costura de segurança. A gente vai usar o ponto no 2,5. Você vai ver que nada vai sair. Eu vou costurando bem na beiradinha aqui do meu zíper, tá? Então, eu costuro bem alinhado o meu zíper. Aqui eu passei só a costura de novo, porque ele deu uma barriga, ó. Pequena barriga, mas essa barriga ia ficar feia se eu não tirasse. Ai, deixa eu ver se dá pra vocês... Dá pra vocês verem, ó. O que que eu fiz? Eu encostei mais aqui, ó. Só pra não ficar a barriga e não ficar feio lá. É nesse lado aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele deu tipo uma barriguinha. Aí eu fui lá e encostei o calcador certinho, alinhado de fora a fora. E façam isso também, se der aí com vocês, tá? Porque aí fica bem caprichada a peça. Nada sai do lugar. Acabamento é acabamento, né, gente? Então, bora lá. E aí, a gente vai costurando isso tudo alinhado, bem aqui direitinho. Show. Olha lá. Costurei com o calcador de zíper bem aqui na pontinha. Show. Então, vocês viram o que que eu fiz, né? Eu fiz a costura aqui, tá? Dos dois lados, desse jeito aqui. Olha como fica tudo alinhado, bem bonito. Olha lá, o forro, ele fica alinhado. Você não vê lona desse lado, ó, não vê lona desse lado. E você não vê forro desse lado, tá? Para que você depois tenha esse centro aqui para casar direitinho. A mesma coisa com esse lado aqui, ó. Você não vê, tá vendo? Forro. E desse outro lado aqui, você também não vê lona. Então, por isso que a gente bota o alfinetinho aí, porque, ó, fica chuchu, beleza? E você fica com tudo bem alinhadinho pra gente fechar isso e ficar bem bonito. Pronto, tirei os alfinetes. Vocês viram que até no centro eu botei alfinete também, para não repuxar. Agora, o que que a gente vai fazer? Ó, vocês vão pegar e vão dar um vinco aqui, né? Eu vou trabalhar com vincador, porque vincador é vincador, não é vingador, tá, gente? É vincador o negócio, que vinca o negócio, que vinca a parada. Show? Ó, então eu vou fazer um vinco aqui, tá, na minha lona. Vinquei ela bem. Por que que eu vinquei ela bem? Porque eu quero, ó, que esse zíper fique bem bonito, ó. Fique todo alinhado, não fique aquele negócio torto, feio, tá? Para que você tenha isso, ó. Olha aqui. Olha só que bonito que fica. Todo bem bacana, bem trabalhado. Esse do segue um padrão, né? E você vai padronizando e vai deixando, olha lá, ó. Você tem o mesmo distanciamento de um lado e outro, tudo certinho, bonitinho para você, tá? E aí isso traz um visual para a peça. Olha como fica alinhado aquilo que eu falei para vocês, ó. O forro não corre, ó. Alinhou e alinhou, ó, com o tecido principal. O corte, né? O corte também é muito importante, não adianta nada a gente botar alfinete, botar tudo, se não for um corte bem feito. Então, tem que ter um corte bem direitinho, bonitinho, tá? Mas, Clícia, eu vou costurar no sintético. O sintético não pode botar alfinete. Não, não pode. Você vai botar prendedor. Bota prendedor, tem prendedores essesinhos que são bons para sintéticos, né? Que são os de metal. Tem maior, tem menor. E pode também, às vezes, colocar só essezinho aqui mesmo. E agora aqui a mesma coisa. Ó, o forro, como você fica bem alinhado, ó. Você não vê nada escapulindo, ó. Forro, não vê lona. Ó. Lona, não vê forro. Tá tudo direitinho. E isso foi só porque eu botei os alfinetinhos bonitinhos, tá? Show? E assim você vai seguindo. Quem não assistiu às aulas do Café com Costura, assistam, tá? O Café com Costura acontece toda segunda-feira, às 10 horas da manhã. É um estojo que eu costuro. Toda segunda-feira é o mesmo estojo, só que eu mudo o material, a estruturação, o jeito de costurar. E aí eu mostro para vocês. Então, ali vocês descobrem muita coisa incrível mesmo, que vocês podem muito mais. Então, vale a pena. E esses estojos depois vão ser todos doados, né? É uns estojos que eu monto e depois vão para doação. E eu também convido você a fazer seu estojo para doar. Então, no final do ano, eu vou ter 45 estojos que eu vou fazer a doação. Show? Vocês viram o que eu fiz aqui, ó? Olha lá.
Ó, o forro, eu botei ele bem puxadinho aqui, ó, pra parte. Então, eu botei até um alfinete aqui. Essa parte de cima, eu botei até um alfinetinho também para prender, porque isso daqui, quando você costura isso, e isso fica no posicionamento certo, na hora que você fecha a caixinha de leite, ou que você fecha isso daqui, ó, olha como fica bonito aqui, ó. Fica todo centralizado e bonito, tá? Isso é por quê? Porque você teve cuidado ali na hora do forro com o tecido principal. E é por isso que você dá essa estrutura bem bonita e fica todo alinhadão, ó, de um lado e de outro, não fica aquilo repuxando para um lado e para o outro, tá? Então é por isso que a gente faz assim. Ó, então o que que eu fiz aqui? Eu passei um pouquinho de vaselina só para deslizar bem, né? Tô na máquina doméstica, então a gente bota um pouquinho de vaselina porque é um material sintético, então a gente ajuda a deslizar e ficar bem bonito a costura de baixo desse material. Gente, agora o que que eu vou fazer? Eu vou rebater a costura, tá? Então, assim, ó, o forro tá para baixo, já no posicionamento, assim, certinho, e a lona tá aqui, vocês viram que eu vinquei bem, e eu vou rebater isso daqui. O ponto que eu vou rebater aqui é no 4, tá? Então, eu vou botar aqui e vou fazer o rebatimento no 4. Ó, dou um retrocesso e sigo isso adiante, tá? Para ficar bem legal, ó. Aqui, ó. E faço um ponto. Tô usando linha de bordado, é aquilo que eu falo para vocês, linha de bordado costura um mundo de coisas, gente. Então, assim, linha de bordado é realmente, assim, é uma coisa que você costura tricoline, costura lona, costura sintético, costura um monte de coisa, costura até linha. Então, por isso que eu falo, e borda ainda, né? Faz o ponto decorativo bonito, faz o quilt. Então, assim, vale muito a pena a gente investir na linha de bordado. Ó, aí eu vou costurar aqui, tá? Faceando o meu calcador, dou um retrocesso. Show! Olha só. Reparem que eu não me preocupei com o meu forro. Olha só a costura como ficou bem bonita. E eu não me preocupei em meu forro tá repuxando, ó. Nada vai repuxar. E vocês sabem por que isso, né? Ó, porque eu botei o alfinete aqui no final, alfinete aqui, alfinete aqui. E aí isso já ficou todo esticadinho, bonitinho. E olha o ponto, que lindo, que maravilhoso que fica, né? Na peça aí, para a gente ter, e nada fica pegando no nosso zíper, para não ficar arrastando e depois ter que a gente ter que agarrar no zíper, tá bom? Então, aqui é a mesma coisa. Então, aqui você já vincou bem, né? E vai fazer a costurinha na beiradinha. Estão vendo? Aqui, ó. Eu tô costurando ali ele paralelo ao dentinho do zíper, tá? Finalizei a parte daqui do rebatimento, ó. Então, eu rebati também, e do outro lado a mesma coisa, ó. Não pega no zíper o forro, ó. Tudo alinhadinho, bonitinho. Eu vou usar 2 cursores, um de cada lado. Vocês vão ver como coloca bem o cursor no zíper tratorado. Ó, então eu tirei tudo. Olha como isso fica bonito, gente. Tudo alinhado, bem bonitão, nada corre, né? Tudo bem legal, bem bacana, ó. Tudo continua do mesmo jeito, né? Do início ao fim, tudo bem bacana. Vamos colocar o nosso cursor. Ó, então, o cursor do zíper tratorado, como eu te falei, até uma criança coloca, você coloca ponta com ponta, assim, ó, em formato de V, dá um empurrãozinho na bundinha dele aqui, ó, e ele vai fechar, olha lá, ó. E ele fecha aqui alinhado, porque lembra que a gente fez aquela marcação? Ó, e ele tá alinhadinho, bonitinho, um no outro aqui, tá? E aí você passou o cursor de um lado, daqui para cá eu passei. Olha que bonito que fica. A diferença da costura é a mesma de um lado do outro do zíper. E agora eu vou passar o outro lado, a mesma coisa. Ó, cursor. Se você não tem facilidade de colocar o cursor simples, você usa o colocador de cursor. Quem não conhece ainda o colocador de cursor, é esse daqui,
Muito prazer, eu sou o colocador de cursor, eu facilito sua vida e é igual aquela cafeteira que a gente tem em casa para fazer o café, é igual aquele monte de coisa fácil, que é uma máquina de costura que costura um monte de ponto para você, em vez de você costurar na mão, tá? Então, ele é a mesma coisa, ele é um facilitador para sua vida. Então, ele facilita muito. Quem não conhece, assiste uma aula que eu tenho aí no canal, que eu mostro para você como você vai usar e você não vai querer saber de outra vida. Se eu não me engano, ele é R$ 30, eu acho. Então, assim, facilita muito a nossa vida, tá? Agora, aqui na hora de passar o outro lado, deixa eu ver se isso aqui tá alinhado. Tem que tá alinhado. Passei. E o certo do cursor é isso, ó. Ele entrar casando um com o outro certinho, tá? E aqui, sempre você tá com isso, ó, alinhado também, tanto em cima como embaixo, ó. O alinhamento certinho de um lado para o outro, tá? Feito isso, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar essa tirinha aqui, ó, de montana. Eu tô usando tira de montana, mas você pode usar de alça, pode usar o que for. Vou usar essa meia argola, que é uma meia argola plástica, tá? Como zíper trator e tudo. Então, tem uma proposta dessa pegada plástica e tudo. Vou colocar na medida de 2 centímetros, porque a meia argola é de 2. Sempre que você for usar meia argola, 2, a largura dela é a largura que você vai cortar o material, que pode ser tecido, pode ser alça, pode ser o que você quiser, tá? Você pode colocar. Ó, essa daqui eu fiz com a argolinha e coloquei no próprio viés Cinderela. Então, vamos lá. Então, eu vou passar aqui dentro. O montana, ele tem esse lado, tá? Que é o lado direito dele, e esse outro lado aqui é o avesso. Esse avesso aqui é com fundo em microfibra, e o montana, a espessura dele, ou seja, a largura dele aqui é de 1,4, tá? É um material sintético que a gente usa muito no corte a fio. A gente geralmente não usa ele para fazer peça virada e desvirada, não. A gente usa mais ele no corte a fio. E aí eu vou posicionar a minha meia argola, ó, virada para o lado direito dele, essa parte da meia-lua, né? Virada pode ser de metal. Já coloquei uma colinha Coloficô aqui, para ficar bem bacana, que é uma colinha dupla face, encontra em material de construção, ou na estica-fio, ou a própria de tecido. E você vai vir aqui, ó, e dar uma casadinha bem alinhado, para isso ficar bem bonita um no outro, assim, ó. E aí você já, ó, garantiu isso, ficar tudo certinho, tá? Bonitinho. Faz uma marcação no centro, igual eu fiz aqui. Show? E aí você vai pegar e vai posicionar, vai tirar que eu também já botei a colinha aqui, desse outro lado, e vai posicionar em cima do seu zíper aqui, ó. Posicionou no centro do zíper, vou botar aqui e vou mostrar para você. Ó, alinhado aqui, o zíper tá casando bonitinho, então a gente vai botar isso alinhado, ó. Olha lá. Alinhei aqui, ó. Tá alinhado e no centro do zíper. Ó, já marquei o centro, se ele tem 2 centímetros, eu marco 1 centímetro e tá tudo certo. Marcação sempre aqui, ó, porque aí você consegue com facilidade ver, ó, olha lá, a linha central aqui. E aí você vem aqui e marca em cima, porque assim fica difícil de você marcar, então marca assim, tá? Marquei aqui, show, já posicionei e vou fazer o pontinho de botão, que eu adoro pontinho de botão para aprender esses negócios, né? Não tem outra coisa, é vida esse negócio de pontinho de botão. Mas se sua máquina não tem pontinho de botão, que é o pontinho, mesma coisa do pontinho zigue-zague, que é o pontinho que você coloca no comprimento 0. Sua máquina tem zigue-zague, você vai conseguir fazer. Bota no comprimento 0 e você vai fazer o zigue-zague na largura do trator, do zíper trator. O zíper trator é de 5, você faz o zigue-zague na largura de 6 e isola o dente da máquina. É a mesma coisa que a gente usa para quiltar, tá? Na máquina. Então, a gente quilta, a gente também isola o dente assim. E agora eu vou virar aqui e vou fazer essa costura de zigue-zague aqui na pontinha. Tá? Ó, desse jeitinho aqui, ó, boto o forro para baixo, não vou costurar o forro, só vou costurar nessa parte de cima, tá? Posiciono aqui, alinhado, para ficar bonito a minha parada. Se você não tem o pontinho de botão, já falei, vai na costura reta, bota o ponto mais largo e manda pau aí para você fazer aí, tá? Ó, eu tô usando aqui na 720 o ponto
pode ser de 8, pode ser de 7. E aí você fixa isso na parada, fica maravilhoso, ó, olha lá. Ainda dá até um acabamento bonito aqui no negócio, mas vai ficar invisível, tá? Ninguém vai ver isso aqui, não. Porque isso aqui vai ficar interno. Mas aí você fixou, você com essa coisa fixa aqui, no próprio zíper, você traz um alinhamento disso para ficar bem centralizado, bem bonito na peça, tá? Lembra que a gente fez a marcação central? Daqui a pouquinho a gente vai usar, tá? Por isso que é importante a gente fazer. E eu já falei para vocês lá no início, para não esquecerem, né? Show. Agora aqui a mesma coisa, ó. Então, estou usando montana, vou usar do mesmo lado. Botei a colinha também. Colinha é uma coisa que vale muito a pena investir, porque fica tudo alinhado, você não fica naquele negócio de escapole para um lado, escapole para o outro. Quando você vai costurar, o negócio fica embeiçado, torto, né? Isso daqui, ó, fica aqui, isso daqui um maior ou um menor, porque escapuliu na hora que você costurou, a máquina não puxou direito. Não tem isso, porque você botou a colinha, fez a costura de segurança, ela vai ficar toda retinha, toda alinhadinha, toda bonitinha, ó. Tá? E aí ele fica bem bonito e posicionado aí no centro. Ó, e traz uma visão para a peça bem bonita também. E aí eu posiciono aqui no centro também, assim, ó. Centro do zíper com o centro que eu marquei e deixo isso daqui assim bonitinho. Show, aqui eu vou dar essa costurinha, então eu boto o tecido para trás, eu não costuro o forro ainda, centralizo isso e vou fazer o meu pontinho de botão aqui. Olha que facilidade você costurar no zíper trator, ela não vai puxar, como eu falei. Aqui nada mais é do que um pontinho zigue-zague que você faz aí, ó. Ó, olha lá. E aí você costurou, aqui pregou. Já prendemos o centro da peça, tá toda bonita aqui. Já marquei o centro, eu vou fazer o quê? Virar ela, porque a gente vai fazer tudo embutido, né? Para ficar sem viés, sem nada. Dá para fazer na pequena, ó. Nessa medida deu para fazer, não bota muita estruturação. Falei no início sobre isso. Se estruturar muito, vai ficar difícil de virar. Então, não estruture. A peça é pequena. Peça pequena a gente não precisa estruturar. Você vê que a lona aqui já deu a encorpada dela, lona com lona só pura, tá? E é sempre isso. Você precisa ter essa consciência aí da sua peça. Ó, desvirei agora ela aqui. Show, ó. Ó o forro que é 2, tá vendo? Ó, olha que lindo que tá essa parte interna da peça. Olha esse forro, que maravilhoso que tá. Tudo alinhadinho, bonitinho. E isso é importante porque agora a gente vai precisar disso. Lembra que eu falei para vocês marcarem o centro, ó? Confiram isso aí, se tá no centro bonitinho. Ó, tá, porque a gente costurou com a mesma medida e tudo aí, então vai bater tudo, então tá tudo bonitinho. Confere desse lado aqui também, se tá tudo alinhadinho, bonitinho, tá tudo alinhadinho, bonitinho, então no centro, ó, vai dar tudo certo. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai costurar o fundo da peça, o fundo a gente costura, só que a gente vai deixar um pedaço aqui, ó, de uma mão, assim, pra gente desvirar, tá? Então, quem tem mão grande, bota o pedaço da sua mão, porque é a sua mão que vai ter que puxar aquele negócio ali. Então, assim, quem tem mão muito pequena também bota um pouquinho, bota o pé de marido para botar a mão, tá? Para você deixar. Então, deixa um pedaço aí para você desvirar. Então, o que que você vai fazer? Só na parte do fundo, você vai costurar. Então, ó, alinhei aqui. Ó, alinhei, tudo alinhadinho de um lado e de outro. E eu vou fazer uma costura aqui. A costura aqui é a de 1/4 certinha, porque o calcador já vai me dar esse guia e eu vou conseguir costurar isso na medida bem retinho, bem bonitinho, porque ele vai trazer essa medida certinha, ó. Ele tem essa lateral e ele vai fazer essa costura bem ali e fechar esse fundo para que eu tenha isso centralizado na hora de eu fechar minha caixinha de leite também. Isso vai interferir na minha caixinha de leite. Então, por isso que a gente faz tudo isso muito bem feito assim, tá? Então, vamos botar aqui, vou tirar do ponto de botão, porque senão vai quebrar minha agulha. Ainda bem que eu lembrei, né, que estava no ponto de botão. Antes de quebrar a agulha, eu viro aqui e vou costurar. Quem tá de reta industrial vai fazer essa peça até mais rápido, né? Porque realmente a reta industrial, ela tem a velocidade maior, ela tem tudo aí, mas não tem desculpa. Até de pretinha eu já costurei com vocês. O ponto aqui é no 2,5. A agulha que eu tô continua sendo a 16, apesar do material ser fino, eu tô usando a 16 para não ter que trocar de agulha, tá? Mas esse material aqui bem fininho assim, a gente até nem precisaria usar a agulha 16. O malha é fininho. Agora, a agulha ponta-lança é muito legal para você estar usando com ele, ó.
E aí você vai vir aqui, vai fazer a costurinha. Vamos deixar, faz um retrocesso aqui, e faz uma costura para não, na hora que você for... Ó, virei a peça aqui e vou costurar essa pontinha aqui, para na hora que eu desvirar e também fazer a colagem do fundo, porque eu não vou costurar o fundo, vocês vão ver, a gente vai fazer a colagem, facilita na hora do vinco para fazer a colagem. Então, eu venho aqui, ó, e faço essa costura e dou um retrocesso. Eu vou fazer a colagem, por que que eu vou fazer a colagem, gente? Porque eu tô usando um material sintético aqui, o nylon emborrachado. Mas, se você estiver usando tricoline, você vai fazer a costura à mão, tá bom? Então, agora aqui eu já vou fechar essa extremidade com essa aqui. Reparem que eu virei o lado, tá? Para que eu também encontre casa com casa aqui, ó. E aí, já começo desse lado para lá. Tem que cortar a linha mesmo, então a gente já corta e já faz um movimento certinho. Dou um retrocesso, casei ponta com ponta e vou... seguindo aqui o processo, ó. Vou deixar a minha mão, a medida da minha mão para desvirar, ó. Tá bom aqui, virei aqui, ó. Dou um retrocesso, eu vou mostrar para vocês isso que eu fiz. Show. Ó. Isso ajuda a gente na hora de desvirar a peça, ó. Aqui, ó. Eu vim, costurei, olha a medida da margem de costura, toda a mesma, até o final, ó, e eu tenho essa costura aqui a mesma coisa, a medida da costura, ó, a mesma margem, ó, daqui pra cá, de fora a fora, e eu tenho essa costura aqui, tá? Ó, ponta com ponta. Show? E isso daqui vai me ajudar na hora de desvirar. Repare que eu não cortei ainda meu zíper, não corta ele agora, não corta. Show? Ó, e aqui... O que que eu vou fazer, ó? Eu vou agora posicionar isso centro com centro. O centro da minha peça tá marcado aqui. Ó, alinho, ó, o centro dela, tá? Bem bonito assim. O meu forro também. Você pode reparar que tudo vai casar, ó. Olha aqui, ó. Tô do lado avesso, tá, gente? Ó, tá tudo do lado avesso. Tá tudo do lado avesso, ó. A peça do lado direito é essa aqui dentro. Tá? A gente tá do lado avesso, todo lado avesso. E agora, o que que eu vou fazer, ó? Lembra do centro que a gente marcou? Ó, o centro da peça? Eu vou posicionar o centro com o meu centro aqui no zíper. Vou abrir meu forro, que também tá, ó, já com o centro aqui. O centro é a costura, ó. A costura aqui é o centro, ó. Aqui, ó. Tá? Por isso que a gente tem que estar com ele bem alinhado, bem bonitinho. Que aí eu posiciono o centro com centro. E aí eu fico com esse sanduichinho aqui, ó, todo do lado avesso. Isso é pra gente manter isso embutido, tá? Ó, então vamos lá, tudo embutidinho, bonitinho. Não é mortadela não, mas a gente embala, não é presunto, mas a gente bota tudo embutidinho assim. Show? Então vamos lá. Ó, aqui a gente alinhou, posicionou. Eu vou colocar um clipe direitinho aqui. Isso é importante, ó. Olha o que eu fiz, botei um prendedorzinho de cada lado no centro aqui para isso não escapulir. Olha que lindo que tá isso. Bem centralizadinho, bonitinho, ó, tá? É o processo desde o início até aqui. Não aconteceu aqui agora por conta disso, não. Foi porque a gente fez tudo aquilo que a gente fez junto. E aí você fica super feliz, que no final o negócio casa muito bem. Tá tudo no centro, ó. Tudo no centro, tudo no centro, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente pode botar um alfinetinho para prender essa lona, para essa lona não sair do lugar. Eu já até botei, né? Ó, bota aqui para ela depois não sair na hora que você for dar a costura central, porque a gente vai dar uma costurinha central aqui. Ó, então aqui, o que que eu fiz? Coloquei aqui. Agora aqui, gente, a gente vai fazer uma costura só... Você tá vendo o zíper aqui? Eu vou fazer uma costura só do início do zíper até o final. Nesse centro aqui. Só isso que eu vou fazer a costura. Não costura tudo ainda, tá? Só nesse centro, por isso que isso tem que estar bem alinhadinho. E aqui a mesma coisa também. Vou fazer uma costura só nesse centro. Costura normal aqui agora, com um calcador de 1/4 com guia. Para já fazer a margem certinha de costura. Então, eu venho aqui, o ponto no 2,5, 3. Se a sua máquina demorar um pouquinho para puxar, você respeita a roda dela, bota o ponto no 3...
3,5 para ela puxar, tá? Porque aqui a gente vai ter um pouquinho de camada, né, que vocês viram aí, e eu vou costurar só naquela parte do zíper ali, e isso tudo centralizadinho, bonitinho. Ó, eu costuro tudo agora, na margem de 1/4 com guia, tudo. Forro, tecido principal e zíper, tá? Ó. E aí a máquina vai puxando aqui. Dá um retrocesso para isso não desfazer. Ó. E aí você vai costurando. Chegou aqui, tá chegando no meu zíper. Eu vou no volante, isso é zíper tratorado. O zíper tratorado, ele é um zíper que pode danificar a ponta da sua agulha, tá? Não é só porque quebra, né? Porque na industrial às vezes nem quebra, porque a gente bota agulha 18, nem quebra, mas ela danifica a ponta da agulha. Então a gente faz o quê? A gente vai no volante da máquina, ó, volante da máquina, vira a paradinha no volante, ó, virou, costurou até o final do zíper, todas as camadas, dá um retrocesso, costurei o montana, costurei tudo aqui, tá, gente? Ó, dou um retrocesso, volto com isso para frente de novo. Pronto. Essa parte central agora já está, ó, do jeitinho que eu quero, com a margem de 1/4 de costura e costurado só no centro até o zíper, ó. Aqui, ó. Só até o zíper também, a lateral do zíper. Agora eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Costurei, tá? No centro aqui também. Agora aqui, ó, é a hora que a gente vai fazer a costura, tá? Sempre a gente vai fazer a costura agora sem costurar o forro. Por isso que eu costuro só até o zíper. Agora eu vou fechar dessa ponta para cá, tá? Fecho todo mundo sem costurar o forro junto. Dessa para cá, ó, dessa para cá, tá? Depois eu costuro o forro também, daqui para cá, ó, o forro também daqui para cá, o forro também daqui para cá, o forro daqui para cá. A gente vai fazer tudo isso junto, né? E aí o posicionamento é sempre assim, gente. Presta atenção aqui, a peça virada para baixo. Você começa sempre dessa parte aqui para o centro, tá? Quando você for fazer o outro lado, a mesma coisa. Virou a peça dessa parte aqui para o centro. Isso dá um alinhamento e você trabalha isso reto sempre o tempo inteiro. É muito legal e fica super fechadinho, bonitinho, porque você já trabalhou isso no alinhamento, não tem nada de embeiçar, de dar nada de errado, tá? Então, você vem aqui, ó, alinhou. Ó, e agora aqui, ó, você vai ver um pouquinho de camada, levanta um pouquinho o calcador, se for o caso, a agulha é sempre parada embaixo, e você deixa isso vir, porque a gente aqui vai encontrar camada com camada. A FAF, ela tem um sistema que quando a agulha para baixo, quando eu configuro ela, a agulha para embaixo, ela levanta automaticamente o calcador. Então, por isso que eu não estou levantando aqui, mas você vai ter que levantar para que ela consiga andar, tá? Se sua máquina não for a FAF, e aí você levanta. Aqui, ó, eu costuro, não costuro forro, não pode pegar o forro, dou um retrocesso, se pegar o forro, você só corta, tá? Ó, e costura aqui de novo e dou um retrocesso. Vou mostrar o que eu fiz aqui para vocês verem, ó. Olha lá. Costurei, não posso costurar o forro. Ó, se pegar um pouquinho no forro aqui, você vai tirar. Ó. Não posso costurar o forro, aqui pegou um pouquinho, pegou, dei retrocesso, eu tirei, ó. Então, eu costurei só essa parte. Eu vou fazer isso em todos os lados, tá? Ó, o forro, eles ficam separados pra gente conseguir fazer embutido. Show? Então, vamos lá, ó. Então, aqui, ó, fiz a costura toda separada do forro. Agora, eu vou costurar o forro, tá? Dos 4 lados. Prendam o centro primeiro, gente. Prendam o centro. Porque você prendendo o centro primeiro e depois fazendo as asas, fica tudo alinhado, bonitinho, tá? Porque o centro preso alinha as asas. Show? Vê se dá para vocês verem o que eu tô fazendo, ó. Aqui. Eu tô costurando só o forro. Olha lá. O que eu tenho de camada? Tem camada? Tem. Mas tem técnica aqui para você conseguir burlar isso daqui, ó. Você traz esse calcador, tá alinhado ali com a medida de 1/4 com guia, e aí você suspende ele quando tiver nesse bololô. Inclusive, você pode colocar aquela trouxinha que eu boto atrás, né?
que no caso é aquelazinha que eu gosto de botar para dar para aumentar, ó, você bota aqui atrás e ele aumenta e bota tudo no nível certinho. Show? Então você pode nivelar aqui, ó. Nivelou, ó. Esse daqui é o correto de fazer, tá, gente? Nivelamento, e aí você faz a costura e trabalha ele bem ali. Eu fiz desse jeito aí, mas porque dá para fazer também, tá? Mas o nivelamento é o que vai fazer melhor para você o trabalho. Aí você sempre tem uma trouxinha assim, ó, de vários tecidinhos e para você jogar ali atrás. Ou tem uma régua também chamada régua de desnível que faz esse trabalho para você. Falta agora fechar mais um lado aqui. Então, esse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, boto o forro, vou costurar só o forro. Olha como fica lindo, ó. Olha o avesso dessa peça, como tá lindo, ó. Olha isso. Show? É o que eu falei para vocês, né? A costura, ela vai se repetindo. Vocês estão lembrando que essa técnica aqui é muito parecida com a da carteirinha do kit gracinha, né? As alunas aí. Então, é você entender o processo mesmo. E vai chegando nisso. Ó, então, o que eu fiz aqui? Tudo costurado, ó. E separado. Esse lado, esse lado, esse lado e esse lado. E esse lado aqui aberto, tá? Então, agora a gente vai fazer a caixinha de leite. Eu vou usar a caixinha de leite aqui. Ah, é? Vamos falar da caixinha de leite para cada peça, né? Eu vou usar a caixinha de leite aqui para essa peça de 5 centímetros. Caixinha de leite da P, 3 centímetros. Mesma técnica que eu fizer aqui, você vai fazer com 3 centímetros. Aqui eu vou fazer com 5, tá? E nessa daqui, você vai fazer caixinha de leite de 4. E essa daqui que a gente vai fazer agora é de 5. Então, anotaram? Pequena, 3 centímetros, média, 4 centímetros e grande, 5 centímetros. Show? Que aí você vai trazendo essa harmonia toda no visual da sua peça. Agora, o que a gente vai fazer? Vai marcar a caixinha de leite. Então, eu vou pegar pode ser uma régua de caixinha de leite, pode ser uma régua normal, pode ser uma fita métrica, que você faz o seu cordãozinho aqui, a ponta dela você deixa a fita métrica para aparecer. E aí você vai marcar 5 centímetros, tá? 5 centímetros assim e 5 centímetros assim. Vou marcar com a régua porque fica mais fácil, tá? Mas você pode marcar até com uma fitinha, com uma régua escolar de criança, você consegue marcar. Show? E aí a gente vai fazer essa marcação no tecido principal e também no tecido de forro. 5 por 5. E o 5 por 5 é sempre da costura para dentro, porque eu quero uma profundidade, né, ali, contando essa caixinha de leite de 5. Então, sempre eu conto da costura, nunca da margem do material, porque se você contar da margem do material, não fica caixinha de leite, não, porque não fica um quadrado, fica a diferença aqui da costura. Então, por isso que a gente marca da costura para dentro, tá? Então, eu vou marcar aqui 5 por 5, alinhei, ó, exatamente na margem da costura. Então, aqui, ó. Aqui na costura, a costura tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A costura, só que a costura tá aqui embaixo. Ela desce para cá, 5 centímetros, eu marquei. E daqui da margem para cá eu marquei 5. Então, caixinha de leite é isso. Muito prazer, quem não me conhece, eu sou caixinha de leite. E eu sou marcada desse jeito para ficar com acabamento incrível. E não é só desse jeito, não. Tem mais jeito aqui, tá? Então, marcou essa caixinha de leite, desse jeitinho assim, você vai fazer o triângulo, tá? Façam o triângulo e eu vou explicar para vocês. Ainda mais nessa peça, o triângulo é fundamental, porque essa peça ela é toda quadradinha. Ela é toda quadradinha. Então, para ela ficar bem bonita, façam esse triângulo. Tudo 5 por 5. Show? Por isso que é legal a gente costurar sempre com a mesma margem de costura, para ficar bem alinhadinho. Ó, alinhou aqui, alinhou 5 por 5. Essa régua de 5, então fica até facinho de eu fazer. Ou você pode usar a tradicional régua caixinha de leite, ó. Essa é a régua caixinha de leite, que você pode fazer 5 por 5 aqui, ó. Um quadradinho de 5 por 5, marcou, direcionou e tá tudo certo também. E aí eu venho aqui e faço esse alinhamento. Esse triângulo aqui, gente, é a ponta da costura, ó. Não é a ponta do material, é a ponta da costura. E a ponta aqui. Treinem aí essa caixinha de leite que a gente vai usar na nossa bolsa, tá? E eu quero ver todo mundo de bolsa pronta.
E eu vou explicar para vocês por que eu faço essa marcação dos dois lados. Principalmente quem é iniciante. Eu não sou iniciante, eu faço. Continuo fazendo até hoje. E eu acho isso muito legal, me ajuda muito e direciona a minha costura e eu não fico com dúvida de nada. Por quê? Olha o que acontece aqui quando eu faço o triângulo e essa coisa aqui. Olha só como isso daqui, ó, ele se encontra certinho, olha lá, ó. Entenderam? Quando eu abrir essa caixinha de leite aqui e fizer isso, ó, para fechar a caixinha, olha como isso me dá um direcionamento, olha como isso me dá um direcionamento, olha como isso me dá um direcionamento. Essa caixinha de leite vai ficar toda incrível. Fechamento incrível, tá? Então, por isso que eu faço essas marcações. Eu vou fazer todas essas marcações aqui, porque é o jeito que eu costuro e é o jeito que eu faço. E é o jeito que eu vou falar para vocês aqui fazerem, porque vai dar certo. Nunca dá errado. Nunca dá errado. Até se você marcar 4x4, não vai dar errado. Sabe por quê? Porque na hora que você for casar, você vai ver que um tá dando diferença com o outro. E aí você não vai fechar. E aí você vai lá, caramba, marquei errado. Antes de fazer a costura. Então, assim, é muito legal quando a gente faz isso e já deixa isso bonitinho, tá? Então, costurou na mesma margem de costura. Costurou alinhado, costura também nessa parte toda aqui. Show? Então, eu venho aqui também, costurei desse lado, ó. Então, fechei. Ó, olha lá como é que casa certinho. Olha aqui. Aqui eu fiz. Lembra que eu tinha marcado 4 centímetros errado? Ó? Quando eu fizesse isso, eu ia descobrir isso. Ó. Aí, deixa eu botar aqui para vocês verem. Ó. Quando eu fizesse isso, olha lá. Como o 4 centímetros ia me denunciar, ó. Aquela que eu fiz errado. Então, não tem como ficar errado. Tá? Agora, se você não faz isso, o que acontece? Não vai casar, não tem aquela coisa, você faz só de um lado, então não vai ter como casar, você vai fazer o quê? Você vai fechar isso torto. Porque fecha, né? Já aconteceu com você? Da necessaire ficar meia torta, porque um lado ficou com 3, outro lado ficou com 4? Então, é por isso que você marcou. Então, por isso que a gente faz assim e fica tudo bonitão. Show? E aí a peça fica ali. Mas o bom... O que acontece com peças desse jeito, quando a gente costura desse jeito? Não fica nada encalhado, vende tudo, entendeu? Porque a peça fica muito bonita, então ela vende tudo. Então isso é muito legal da gente costurar, porque da gente caprichar. Porque quando a gente não capricha, o que acontece? A peça às vezes não fica tão bonita. E se não fica muito bonita, às vezes também não fica desejada. E se não fica desejada, fica com você. E aí você fica olhando e não faz a roda girar. Então, assim, é melhor você demorar um tempinho para fazer tudo isso que eu tô fazendo do que você fazer de qualquer jeito e a peça depois você ter que ficar olhando para ela a vida inteira. Não, você quer que ela voe, né? Não quer que ela fique com você. Pronto, então fiz assim, ó, olha lá como é que tá isso. Assim, tudo com um quadradinho e com esse negócio no meio. Aqui também a mesma coisa, ó, quadradinho, negócio no meio. Show. E agora eu vou fazer a mesma coisa no forro. Pronto. Ó, todo mundo pronto. Olha isso. Agora aqui a gente vai fazer o quê? Gente, a gente vai abrir a caixinha de leite e vai costurar todos esses bicos aqui, ó. Tá? Então, a gente vai costurar aberto, ó. Abre isso. Repare que o triângulo, essa coisa que você fez aqui, ele vai ter que encontrar bico com bico, assim, ó. E aí, isso vai trazer essa caixa de leite incrível aí, toda no quadrado, sem perder o negócio. Ó, podem vincar aqui e trazer isso para sua costura bem alinhado, bem bonito. Ó, então aqui eu boto um prendedor aqui para abrir, eu abri a parada, ó. Olha como fica, tá? Então tudo alinhado, ó, tudo alinhado, o coisa tá aqui, esse negócio tá aqui, tá? E aí, ó, olha só, a marcação do giz. E agora a gente vai fazer uma costura reta aqui, ó. Nesses 8 pontos, a gente vai fazer isso. Show? E aí, vocês vão aqui, ó, posicionar ela e vai costurar assim, ó. Alinhado, já aqui tá alinhado, podem vincar se você sentir mais segurança. Abra a costura, ó, abra essa costura aqui, ó, para diminuir o volume. Pode abrir a costura, né, que é a emenda aqui dele, ó, abriu, e aí você costura reto isso aqui, bem alinhadinho, bonitinho. O negócio é ficar alinhado. Ficou alinhado, você vai ter um quadradinho bem bonito aí
da sua caixa de leite. Tá? Isso quando a gente consegue fazer a caixa de leite fechada. Dou um retrocesso aqui para fechar bem esse bico. Esse bico, o segredo dele é você fechar bem. Então, dá um retrocesso para fechar e segue aqui, ó, adiante. Não costura o forro. Show? E aí, você vem aqui, ó, e vai fechando ela. Dá um retrocesso. Pronto. Olha lá. E aí, você tem a costura. Vou mostrar essa costura aqui para vocês já verem, ó. Passando exatamente na linha, tá? E desse lado não é diferente, ó. A costura passa exatamente na linha que você traçou. Então, por quê? Isso e isso tá tudo certinho. E aí, a gente vai fechar agora todos os lados. Pronto, fechei aqui. Ó, então agora tá tudo fechado, gente. Tudo fechado. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cortar, tá? A caixinha de leite. Ó, cortou agora. Aqui, ó. Com 1 centímetro de diferença, tá vendo aqui, ó? Que eu tava até na medida de 4. Você vai cortar aqui e vai tirar essa pontinha aqui, ó. Deixar 1 centímetro, cuidado para não cortar o seu forro. Ó, cortou a orelhinha. Cortou as orelhinhas, 1 centímetro, tá? Aqui. Desse jeito que a gente montou aqui, é o mesmo jeito que eu montei essa peça aqui. Então, pra gente entender que dá pra montar, tem como a gente fazer com fole, com canal de zíper, com lateral? Tem, mas nesse projeto aqui foi exatamente isso que eu quis mostrar, que a gente consegue fazer com a caixinha de leite. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, antes da gente desvirar a peça. Aqui, toda embutidinha, com um acabamento incrível. Ó, a gente tem esses bolsos que ficaram lindos também dentro da mala, tá? E ela mesma técnica, ó, toda embutidona, lindona. Olha o poder, e foi até isso mesmo que eu fiz o projeto, né? Olha o poder da caixa de leite pra gente fazer. Quando a gente entende, sabe fazer um acabamento legal por dentro com bolso, tá? E aí dá para você também fazer isso desse jeitinho. A montagem é igual. Claro que aqui, né, a gente tem muita coisa por trás, porque eu coloquei, ó, a alça, fiz um bolso externo com essa profundidade, ficou uma coisa mais linda do mundo. Olha, tem um zíper aqui atrás, tem, ó, um bolso por dentro, mas é a mesma técnica. Então, assim, é o mesmo jeito de costurar, tá? Então, o mesmo jeito que eu fiz ali, eu fiz aqui. Show? Essa peça é um desafio do clube. Tá lá, já tem aula lá no clube. É a mala Ivone, a bolsa Ivone, tá bom? Vamos desvirar a peça? Ó, ó, ó. Não vou cortar o forro, tá? Você pode cortar o biquinho do forro. Eu não vou cortar para ficar mais estruturado a lona. Então, nenhum desses eu cortei o biquinho do forro. Show? Eu vou virar aqui. Ó, para vocês, a gente sempre que for virar... Ó, aqui, ó, o negócio da mão, ó, que eu falei para vocês, deixa a medida da mão. E vocês sempre pegam, ó, essa parte aqui, que é a parte onde tem o zíper, ó, pega ela, embrulha ela, puxa ela, a minha mão aqui, ó, puxa ela pro buraco, ó, e vai virando assim, ó. Olha lá, e você vai virando, e o negócio vai se transformando, ó, e vai encaixando tudo dentro do buraco. Show? Aqui, ó. Aqui ela tá do lado avesso. Deixa eu mostrar para vocês ela do lado avesso, como ficou. Tudo embutido. Olha que lindo. Olha que linda que fica. Toda alinhada, bem bonita, ó. Fechamento todo. Deixa eu desvirar aqui. Tudo casa. Tudo do lado avesso. Olha que acabamento que a gente tem nessa peça, ó. Do lado avesso, ó. Show? Ó, olha lá, todo do lado avesso pra gente, tá? E agora a gente vai, ó, tem aqui a parte do fundo, que depois também vou ensinar vocês, vou desvirar ela. Olha como é que a lona, ela dá uma estruturação. Gente, tem muitas cores de lona, muitas cores, estão lindas as cores das lonas, lindas, super na moda,
Muito legal. Olha só, olha aqui. Ai, meu Deus, que tchuca. Deixa eu botar ela bem bonitona aqui pra gente. Vocês viram que o forro, por mais que ele leve a costura aí embaixo, ele tem a mesma medida praticamente, porque como leva a costura, eu cortei com a mesma medida, né? Eu cortei a medida maior, mas ele leva a costura. Então, ele não precisa ter 1 centímetro a mais, tá? De cada lado, quer dizer, né? Ó, olha isso, gente. Olha só que incrível que ficou. Vou ajeitar aqui a caixinha de leite desse lado aqui. Vou botar para fora para ficar bem bonita. Aí ela fica toda, ó, bem certinha. Tá na lona. A lona, como ela fica estruturada até na maior, ó, como é que ela fica estruturada. E a peça fica bem legal. Ó. Olha que linda que ficou a nossa necessaire boxe maior, né? Então, agora, deixa eu pegar... Poxa, eu tinha... Aqui, ó, a etiqueta estava até aqui, eu esqueci de colocar, tá? Mas não tem problema, eu vou passar para vocês a medida da etiqueta. Vamos botar... Primeiro, vamos ver aqui a medida. Eu vou ver pelo zíper, que tá fechado, tá? Daqui para cá, ó, você sempre deixa, por exemplo, se eu usei caixinha de leite de 3, você deixa 5 centímetros, tá? Então, da lateral para dentro. Agora, aqui na parte de cima, você mede pelo zíper aqui, ó. Show? Mediu pelo zíper. Ou você bota a etiqueta depois que estiver pronta. Igual eu vou fazer aqui, vocês vão ver só. Aí você mede a etiqueta e bota aqui, ó, do topo aqui já com o zíper colocado na menor. Até aqui embaixo, ó, você vai fazer uma marcação de 10 centímetros e bota a etiqueta aqui para cima, tá? Então, daqui para cá, quando a peça estiver aberta ainda, já rebatida, você vai fazer uma marcação de 10 centímetros e coloca a etiqueta acima de 10 centímetros. Ó, que vai dar certo na pequena. Agora, vamos ver na grande, na média. Na média, você vai fazer uma marcação de 12 centímetros, já costurado aqui, ó, e vai posicionar ela. Aí, na lateral, você pode deixar, como a caixinha de leite é de 4, você pode deixar para não bater nela mais 2 centímetros assim, então bota 6 da lateral do tecido para lá, 6 centímetros, tá? E agora, nessa daqui, que eu vou fazer ainda, que eu esqueci também, ó, e aí eu vou botar ela aqui, ó, botei a colinha de contato, colou, ficou, né? Eu sempre boto, até quando eu vou botar com coisa, e eu vou posicionar ela aqui, ó. E aí eu posso costurar a mão. Posso fazer a costura à mão aqui, o forro tá aberto ainda. Show, o forro tá aberto ainda aqui, ó. Eu venho com a minha agulha de mão, e aí você coloca a sua etiqueta, tá? Então, vamos ver aqui como ficou nosso trio. Nosso triozinho, nosso kit lindo, maravilhoso, todos eles. Olha que linda que tá esse negócio aqui. Olha só como tá essa minha vitrine, gente. Tá linda essa vitrine, né? Vocês querem comprar? Tem 3 necessários aqui, ó. 3 necessários para vocês comprarem. Essa aqui, ficou bonito, né? Esse kit bem legal para vocês. Então, tem as medidas. Presente aí, presente de 100k, né? 100k no nosso perfil do Instagram, para vocês que me seguem, tudo. Ó, presentão aí, a nossa aula da Necessaire Trio, né? Vocês vivem me dando presente, vivem me dando coraçãozinho, vivem me dando um monte de comentário lindo, maravilhoso. Ó, e aí a gente tem elasinhas todas no tamanho proporcional e ficou bem bonito, né? O nosso kit aí. Show? Beleza. Então, deixa eu dar a maior, né? A maior eu não dei a medida da nossa etiqueta. A maior de etiqueta a gente tem, você vai botar 14 centímetros, tá? Marcou 14 centímetros do topo e posicionou, tá bom? Show? Faltou fechar o fundo da peça. Ai, meu Deus do céu. Então, como é que eu vou mostrar isso pra vocês? Eu tenho isso gravado. Ó, vamos fechar o fundo da necessaire com cola. Olha só. Então, aqui tá aberto. Você pode costurar, tá? Não tem problema. Essa daqui é uma necessaire com tudo embutido, ó. Eu não uso viés, tá? Então, tá tudo com aquele acabamento incrível. E aí, aqui no fundo, eu também quero, tá? Dar esse acabamento. Então, o que que eu faço, ó? Essa parte aqui, ela fica deitadinha aqui mesmo. E aqui, ó,
eu já venho ajeitando. Essa linha aqui a gente queima ela. Pronto. Ó, e aqui eu faço esse vinco. Show? E aí, eu já assentei isso bem alinhadinho, bonitinho, tá? Então, aí, o que que eu vou fazer agora, ó? Eu levanto aqui, ó, porque eu já sei que aquele posicionamento ali é o posicionamento aonde minha cola vai entrar, bem assentado aí dentro, ó. E eu venho aqui, ó, na parte dela de baixo e passo a cola só ali, tá? Sem deixar ir pra baixo da necessaire, ó. Só isso. E aqui eu venho, ó, levemente, ó, olha lá como fica, tá vendo? Levemente, vou pressionando assim, ó, que aí isso fica todo assentadinho, olha o acabamento, que bonito que fica da necessaire. Pronto, agora é só esperar secar e você tá essa necessaire toda com acabamento bem legal e de uma forma bem simples, bem prática. Um beijo, gente, no coração. Fiquem com Deus. Vocês são maravilhosas, maravilhosos. Moças e moças, lindas, incríveis, tá? Fiquem com Deus.